Então, em relação ao texto, o que eu enxergo, o que eu tenho que pensar quando eu escuto a palavra coerência e coesão? Toda vez que eu escutar a palavra coerência, eu estou pensando em sentido. Então, é algo abstrato. Tá bom? Coerência, sentido. O texto ele é coerente quando ele faz sentido. Ele é incoerente, o índio não, né? Não coerente quando ele não faz sentido. Entendeu? Então, coerência, sentido. Sentido não é o objetivo de quem produz o texto? Então, para alcançar esse sentido, eu preciso construir muita coisa, utilizar e articular, né? Essa articulação, esse uso que eu faço, né, dos recursos linguísticos que a língua me dá, isso aí eu estou falando de coesão. Então, eu tenho várias ideias que podem ter vários sentidos, mas como eu escolho essas ideias, para como amarrar essas ideias no meu texto, vai depender dos mecanismos coesivos que eu posso utilizar. Então, quando eu falo em coesão, é o mesmo que ligação. Como é que eu ligo as ideias no texto? Como é que essas ideias estão relacionadas, ligadas? Para que isso? Para alcançar o sentido que é a coerência do texto. Uma palavra que eu tenho, que eu quero dizer tal coisa, eu utilizo aquela palavra. Eu poderia utilizar outra. Então, é palpável, não é? Eu sei, ó, eu posso utilizar essa daqui no lugar dessa, mas eu quero essa daqui porque vai trazer o sentido que eu quero. Então, essa modificação que eu faço, de troca de palavra, de inclusão de palavra, de tipo de palavra que eu quero estabelecer uma relação de sentido. Por exemplo, acho que um exemplo vai ficar mais claro. Quando eu coloco assim, ó, eu iria à aula, mas fiquei doente. Eu tenho duas informações aí, duas ideias, não tem? Uma que eu iria à aula e outra que eu fiquei doente. São duas informações? Tá. Mas qual a relação de sentido entre elas? Não é uma contradizendo a outra? Se opondo a outra? Ora, quem diz que vai à aula, o que se espera dela é que ela vá. Nesse caso, ela não foi. Por que ela não foi? Porque ficou doente. Então, uma coisa impediu a outra, contradisse a outra. Para eu estabelecer essa relação de sentido, eu preciso de uma palavra para colocar no meio, para ligar as duas ideias, tá vendo? Amarrar as duas ideias, dando essa ideia de oposição. Qual palavra que é essa? Mas. Entendeu? Mas poderia só a palavra mas? Não. Tem uma caixinha ali, ó, cheia de palavras que dão ideia de oposição. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, todas essas, todas no sentido de oposição. Então, eu posso utilizar qualquer uma delas e colocar em lugar, vai estabelecer a mesma relação de sentido entre uma ideia e outra.